Meninas, meninos, olá! Seguindo com a nossa resolução de questões, agora eu separei para vocês temas do Enem, segundo a nossa apostila, tema 9, processos econômicos atuais, ainda do Enem, tema 7, espaço industrial, e também organizações supranacionais no tema 6 do Enem, e nos vestibulares, tema 7. Como a gente já fez nas últimas revisões, nas últimas resoluções de questões, vamos começar com as questões do Enem. Essa primeira questãozinha, vejamos. Até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outros 4 milhões corriam o risco de ser despejadas. Os valores das casas despencaram em quase todos os Estados Unidos e muitas famílias acabaram devendo mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma espiral de execuções hipotecárias que diminuiu ainda mais os valores das casas. Em Cleveland, foi como se um Katrina financeiro atingisse a cidade. Casas abandonadas, com tábuas nas janelas e portas, dominaram a paisagem nos bairros pobres, principalmente negros. Na Califórnia também se enfileiraram casas abandonadas no fragmento de David Harvey. Vejamos, inicialmente restrita à crise econômica, a crise descrita no texto atingiu proporções globais devido a quê? Vejam que nós estamos com o texto relacionado à crise econômica mundial, né, a partir do sistema financeiro dos Estados Unidos, a partir do descontrole neoliberal do sistema financeiro americano. Então, esse é o contexto apresentado pelo nosso texto base. Agora, o enunciado da questão dá um apontamento. Por que a crise originária do sistema financeiro americano atingiu proporções globais? Qual seria o motivo? Vejam a alternativa C, que se reporta à questão da globalização, a intensificação dos processos de globalização, interdependência do sistema econômico, reportando então a globalização e tal qual está dado no enunciado. As outras alternativas se relacionam de forma periférica ou não se relacionam com o tema. Vejam vocês, superprodução de bens de consumo, isso se reporta talvez à crise de 29 com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, mas não a crise do sistema financeiro americano em 2007 e 2008. Vejamos B. Colapso industrial nos países asiáticos. Não houve colapso industrial dos países asiáticos. Na verdade, houve uma crise financeira nos países asiáticos na segunda metade dos anos 1990, a crise asiática, mas não colapso industrial. D. Isolamento político dos países desenvolvidos. Não há esse isolamento justamente no cenário de globalização. Vejamos E. Austeridade fiscal nos países em desenvolvimento. Isso não foi motivo da crise, que inclusive nem começou nos países ditos em desenvolvimento, mas teve início nos países centrais, teve início nos Estados Unidos. Tudo bem? Uma questão de boa qualidade, de dificuldade média a baixa, de boa qualidade na medida em que nós temos um texto base utilizado, um enunciado que interage com esse texto base, assim como a alternativa correta. Mas um aluno de boa qualidade escolar, de boa vivência escolar, não teria dificuldade para achar a alternativa C. Vejamos a próxima. Nós temos aqui as duas personagens que debatem um problema de uso de bens e serviços no domicílio. Então, o telefone estaria quebrado. E daí vem a ideia, de que a personagem está cansada de viver em um país dito, então, subdesenvolvido, né? Não te dói um pouco dizer que seu país é subdesenvolvido? Susanita diz a Mafalda. Quando Susanita responde, mas ele é subdesenvolvido, né? Como é que eu vou denominar ele que não de subdesenvolvido? E Mafalda dá uma alternativa, país amador. Cada uma das personagens adota uma forma diferente de designar os países não desenvolvidos, porém atualmente tem se adotado a terminologia países em desenvolvimento. Por quê? Então, qual seria o motivo de se utilizar essa terminologia? O motivo na alternativa C indica que os países estão em processo de desenvolvimento, reduzindo o estigma inerente ao termo subdesenvolvido. Então, eles estão em processo de desenvolvimento? Todos os países estão em processo de desenvolvimento, sim. E ao dizer em desenvolvimento, há sim uma redução do estigma de subdesenvolvido, tá certo? Vamos tentar achar uma alternativa melhor, tendo em vista que essa questão tem um tema e um encaminhamento mais ou menos polêmicos. Vejamos.
Alternativa A. Representa melhor a ausência de desigualdades econômicas que se observa hoje entre essas nações. Então não é um problema entre diferentes nações, né? É um problema, na verdade, entre diferentes nações, o problema da desigualdade continua elevado e em crescimento. E se a gente considerar os países ditos subdesenvolvidos, a sua desigualdade de renda é ainda muito forte ou crescente em números desses países, inviabilizando completamente a alternativa A. Vejamos B. Facilita as relações comerciais no mercado globalizado ao aproximar países mais e menos desenvolvidos. Não, é apenas uma questão discursiva, de descrição acerca desses países, uma questão, primeiramente semântica, não é? E não intrínseca às instituições ligadas às relações comerciais entre esses países. Vejamos D. Demonstra o crescimento econômico desses países que vem sendo maior ao longo dos anos, erradicando as desigualdades. Como citei para a alternativa A, então as desigualdades dentro dos países mais pobres continuam acentuadas e talvez em crescimento. Vejamos E. Reafirma que durante a Guerra Fria, os países que eram subdesenvolvidos alcançaram estágios avançados de desenvolvimento. Isso não aconteceu nem na ordem da Guerra Fria e nem na ordem pós-Guerra Fria. Então, por eliminação, sobra mesmo a alternativa C, mas eu sugeri, trata-se de uma questão com encaminhamento polêmico. E por que ele é polêmico? Qual é o sentido de se reduzir o estigma, o dito estigma inerente ao subdesenvolvimento? São países, e como diz Susanita, subdesenvolvidos. Sim, e nos últimos anos tem havido, como nos diz Inácio Sachs, uma série de iniciativas para tentar amortecer a descrição, não as características intrínsecas do subdesenvolvimento, mas a descrição desses países. Vejam vocês a passagem. Em curto espaço de tempo, os países ficaram sucessivamente conhecidos como subdesenvolvidos, menos desenvolvidos e, finalmente, em desenvolvimento, ao mesmo tempo que suas contradições reais não mudaram muito. É, por exemplo, o debate acerca de como designar esses países no documento final da Rio+20. Eles são subdesenvolvidos? Não. Daí eles optaram no documento final da Rio+20 pela expressão menos desenvolvidos. Há países desenvolvidos e há países menos desenvolvidos. Agora, essa denominação, como denominação que é, não reduz a condição de subdesenvolvimento, não reduz as desigualdades entre estes países e dentro dos países subdesenvolvidos, onde nós avançamos para uma crítica a essas noções de desenvolvimento, subdesenvolvimento, principalmente a palavrinha em desenvolvimento. Quando nós utilizamos essas três expressões, nós criamos uma lógica etapista do processo. Então, há os países subdesenvolvidos, aos países desenvolvidos. Mas muitos países que eram subdesenvolvidos, o Brasil, por exemplo, atinge hoje uma categoria de em desenvolvimento. Então, quem sabe se ele se esforçar, será que se todos os países pobres se esforçarem, a gente pode chegar a um mundo futuro desenvolvido? A resposta é não. Este é um rótulo inadequado, é um falso rótulo para esse grupo de países que, em última instância, são países apenas e tão somente subdesenvolvidos, tudo bem? E como nós poderíamos caracterizar isto mais adequadamente? Aqui eu coloquei para vocês esquematicamente países centrais desenvolvidos, países periféricos subdesenvolvidos, tá certo? E quais são as relações entre estes países? Ora, fluxos comerciais. Os países desenvolvidos exportam para os países, entre outros, pobres, os seus produtos industrializados e compram deles os seus produtos primários de baixo valor agregado, em uma relação comercial que é bastante vantajosa para os países ricos centrais e desvantajosa para os países pobres periféricos. E isso ainda se desdobra em mais uma coisa que são os fluxos financeiros. Vejam, nós temos investimentos dos países centrais e dos países periféricos. Nós podemos pensar ainda lá no século XIX, quando estas denominações, desenvolvido e subdesenvolvido, não eram adequadas, nos investimentos da Inglaterra, no desenvolvimento de infraestrutura de transporte ferroviário aqui no Brasil para exportação de café, tá certo? Então o investimento sai do país central e chega ao país periférico, mas frequentemente esse dito investimento é uma denominação mais elegante para empréstimos que precisam ser pagos eventualmente por esses países pobres
com juros, fazendo com que haja o problema do pagamento da dívida externa por esses países pobres, o que já seria um fluxo de retorno desses investimentos, retorno desses recursos financeiros bastante forte para os países centrais. Ainda mais, a deterioração dos termos de troca, que a gente colocou aqui em cima, porque os produtos industrializados dos países centrais têm alto e crescente valor agregado. Os produtos primários dos países pobres, fora algumas conjunturas, têm preço baixo e declinante. Isso deteriora os termos de troca. Frequentemente, esses países ditos em desenvolvimento recebem este falso rótulo pela sua industrialização, mas essas indústrias são de países centrais e, portanto, há necessidade de se remeter lucros periodicamente dessas empresas que têm produção nos países pobres, mas têm sede nos países desenvolvidos, mas então um engrossamento ainda maior desta linhazinha vermelha para os países centrais. E quando a indústria é nativa do país periférico, qual é o problema dos direitos autorais, dos royalties? Se ela produz no país periférico, mas segundo uma patente de empresa de país central, ela tem que remeter parte dos seus lucros para o país central, fazendo com que então, a partir desse esquema, nós venhamos a reconhecer que o desenvolvimento só se mantém sobre a exploração e a manutenção do subdesenvolvimento. Esse esquema frequentemente é de nós acobertado, ele não é visto, porque o centro também é um veiculador de ideologia, ele tem poder político ideológico para veicular uma forma de ver o mundo que encubra estas relações. E se essas relações forem percebidas, nenhum problema para o centro, porque o centro tem poder militar para manter estas relações. Então, será que é bem-vinda a expressão em desenvolvimento, a expressão menos desenvolvidos? Segundo a questão do Enem, parece que sim, porque tira o estigma desses países. Mas não seria um estigma, seria uma característica intrínseca que precisa ser adequadamente entendida para vir a ser superada a condição de subdesenvolvimento desses países na atualidade em uma nova estrutura de funcionamento das sociedades ditas subdesenvolvidas e das relações internacionais. Para quem achou que a minha expressão falso rótulo é uma expressão muito forte, vamos ver o que a Fundação Getúlio Vargas nos colocou em termos de exame vestibular há alguns anos. Em alguns textos, principalmente didáticos, ainda o Brasil é considerado como um país em desenvolvimento. Olha o que diz o enunciado da FGV. Este rótulo é contestado porque o país das várias alternativas desde dado. Embora seja industrializado, abriga problemas sociais ainda a serem resolvidos, com educação precária, significativos percentuais de analfabetos, falta de moradias e insuficiente saneamento básico. Lembrando que nesta semana, nós estamos em meados de dezembro de 2020, foi anunciado o relatório do IDH de 2019. E o Brasil perdeu posições, perdeu acho que 4, 5 posições no IDH, que se manteve a rigor, em termos absolutos, estagnado. Teve uma melhora nos milésimos por cento, né, nos milésimos de nota do IDH. Então ele, na verdade, se manteve estagnado e outros países tiveram uma melhora mais significativa, evidenciando que os graves problemas econômicos e sociais do país não estão tendendo à superação nos últimos anos. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas? O rótulo seria contestado por quê? Porque o país se encontra entre as maiores economias do mundo e tem importante produção industrial para o mercado interno e externo. Nesse caso, a alternativa A sugere que o rótulo de subdesenvolvimento é errado, porque o país seria, quem sabe, desenvolvido. Não, absurdo. B. Tem um caminho diferente em relação aos demais países capitalistas do mundo, com uma vida política e social autônoma, enquadrando-se melhor ao mundo subdesenvolvido. Né? Não tem um caminho diferente, né? Porque o sistema mundo pressupõe uma organização do capitalismo que tem alcance internacional mundial. Então não há países que ficam isentos destas relações. Vejamos C.
Ainda tem significativas parcelas da população envolvida em atividades do mundo rural, sem ligação com o mundo da indústria, enquanto se verifica o fenômeno da metropolização nas grandes cidades. Na verdade, o Brasil já há décadas tem uma população urbana, uma taxa de urbanização superior, uma taxa de urbanização superior a 50%, população urbana acima da população rural. Isso então não tem uma relação com maior ou menor grau de desenvolvimento econômico de forma essencial. Vejamos apesar de ser industrializado, assemelha-se aos países em que o mundo agrário dá a orientação básica na vida das cidades, penetrando até mesmo o gosto artístico das populações, haja visto estranho, né? Haja vista seria mais adequado, né? O sucesso dos grupos sertanejos na mídia. Ela tenta induzir o aluno ao erro, né? Alternativa E. Na verdade, o Brasil é um país urbano industrial e nós devemos pensar a urbanização não como taxa de urbanização, mas como mudança das relações econômicas e sociais estruturais da sociedade, com maior importância para a atividade urbano-industrial, que regula inclusive as atividades do setor primário, inclusive a agricultura e o extrativismo, além de relações sociais que são típicas do mundo urbano industrial, com alta troca de bens materiais, atividade comercial intensa e também de fluxos de informações. Isto vale, então, para a população da cidade e do campo. Hoje a gente tem na cidade shopping centers, as pessoas consomem computadores, geladeiras, smartphones, e no campo também. Hoje é um forte fluxo de informações entre as pessoas das cidades do Brasil através da internet e no campo também. A proletarização da força de trabalho, típica de uma sociedade urbano-industrial, mas essa proletarização ocorre tanto na cidade quanto no campo. A urbanização, então, não deve ser pensada como um processo que ocorre na cidade, mas um processo que ocorre na sociedade e não apenas na cidade, tudo bem? Então é uma questão de muito boa qualidade, uma questão da FGV bem velha, dos anos 1990, mas uma questão de excelente qualidade que inclusive traz um entendimento de alta criticidade dessa ideia de desenvolvimento, trazendo então a ideia de rótulo contestado, a ideia de país em desenvolvimento, tudo bem? Avançando com os temas do Enem, vamos ver agora a questão 1 da página 775. A instalação de uma refinaria obedece a diversos fatores técnicos. Um dos mais importantes é a localização, que deve ser próxima tanto dos centros de consumo como das áreas de produção. A Petrobras possui refinarias estrategicamente distribuídas pelo país. Elas são responsáveis pelo processamento de milhões de barris de petróleo por dia, suprindo o mercado com derivados que podem ser obtidos a partir de petróleo nacional ou importado. O texto base já é bastante problemático em alguns aspectos, porque ele sugere que a proximidade das refinarias ocorre tanto dos centros de consumo quanto das áreas de produção. Não. Idealmente, a refinaria vai ficar próxima da área de consumo de derivados de petróleo. O custo de transporte do petróleo bruto é muito baixo. O custo de transporte dos derivados de petróleo é elevado, fazendo com que a melhor localização, tendo em vista os custos de transporte de matéria-prima e mercadorias, seja a proximidade do mercado consumidor de derivados. É isso que acontece aqui no Brasil. As refinarias de petróleo estão em áreas do centro-sul do Brasil, em áreas mais próximas do litoral, que são as principais áreas consumidoras de derivados de petróleo. Isto não vai ocorrer apenas por necessidades geopolíticas, necessidades alheias a esta questão de custos operacionais do empreendimento. Por exemplo, temos uma refinaria em Manaus. Então, o que essa refinaria está fazendo na região amazônica, pensando em complexos regionais? Trata-se de uma estratégia geopolítica do governo da ditadura civil-militar, com vistas ao incremento das atividades econômicas da região amazônica. Então, é um viés geopolítico que explica a instalação dessa refinaria nessa posição. Mas pensando em termos estritamente econômicos, a vantagem está dada, vinculada principalmente ao consumo, à proximidade das áreas de consumo dos derivados de petróleo, tudo bem? A partir dessa crítica do texto base, lembrem-se, normalmente a gente não valida críticas de texto base tanto nas questões de múltipla escolha dos vestibulares quanto do Enem, tá certo? Então fiz essa crítica, mas talvez isso não seja utilizado. Vejamos. O enunciado diz: a territorialização de uma unidade produtiva depende de diversos fatores locacionais.
A partir da leitura do texto, o fator determinante para a instalação das refinarias de petróleo é a proximidade a, ele diz, espaços com infraestrutura de circulação. Isso parece óbvio, inclusive para qualquer atividade industrial. E se fosse uma indústria de montagem de smartphones? Também. E se fosse de montagem de aeronaves? Se fosse de uma fábrica de motores de automóveis? Espaços com infraestrutura de circulação. Sim, isso me parece óbvio, tanto para as refinarias de petróleo quanto para outros empreendimentos industriais. Então vejamos as outras alternativas. A proximidade de sede de empresas petroquímicas. Nós sabemos que numa estrutura toyotista de produção, a separação das diferentes etapas do processo produtivo, inclusive entre administração, gestão de um lado e produção do outro. As indústrias petroquímicas, por exemplo, têm sede em países europeus e nos Estados Unidos, principalmente, não exclusivamente. Principalmente, tá legal? Mas a produção de produtos petroquímicos pode estar dada em várias outras partes do mundo. A mesma coisa acontece com o setor automobilístico, com o setor de eletroeletrônicos e assim sucessivamente. Então, toyotismo, a fragmentação espacial da produção, elimina a alternativa A. Vejamos B. Zonas de importação de derivados. A refinaria produz derivados, né? Então, para que ela importaria derivados, tá certo? Vejamos C. Polos de desenvolvimento tecnológico. Então, será que a indústria de smartphones, será que a indústria microeletrônica depende de petróleo e derivados abundantemente? Claro que não. Vejamos D. Áreas de aglomeração de mão de obra. A força de trabalho inerente a refinarias pode ser mais ou menos abundante, ela é relativamente há um uso relativamente alto dessa força de trabalho. Entretanto, essa força de trabalho demanda algum grau de qualificação, técnica ou inclusive superior, e portanto não é mera abundância de oferta de gentes para o trabalho. Por eliminação, ficamos então com a alternativa E. Mas trata-se de uma questão que tem um outro probleminha: conhecimentos específicos. É uma rara questão do Enem que trabalhou distribuição espacial das refinarias de petróleo e fatores locacionais e industriais, tá certo? Então, as questões do Enem normalmente se apoiam no texto base muito fortemente e demandam um aporte reduzido de conhecimentos específicos por parte dos alunos. Isso é muito interessante. Democratiza a resolução da questão no sentido de um aluno de bom preparo, tanto de uma escola que não ofereça a melhor formação informativa, quanto as escolas que dão um caráter informativo mais acentuado, mas os dois alunos, se com um preparo razoável para a prova, são competitivos. Essa questão não. Essa questão está exigindo que o aluno tenha algum conhecimento específico relacionado a essas questões locacionais, se aproximando de questões de vestibulares tradicionais e não da prova de ciências humanas do Enem. A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cadeia de valores dos grandes grupos transnacionais, promoveu um forte deslocamento do processo produtivo, até mesmo de grandes plantas industriais inteiras, e redirecionou os fluxos de produção e de investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se de forma bastante assimétrica quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com o dos demais países, sobretudo os latino-americanos, no período de 1980 a 2000. Vejamos. A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita expõe a complementariedade entre dispersão espacial e concentração econômica, tendo em vista que há um espalhamento global das etapas produtivas, como eu falei na questão anterior acerca do toyotismo, enquanto há, em contrapartida, concentração da administração da produção. Tudo bem? As outras alternativas não podem ser validadas: autonomia tecnológica, não no cenário de globalização; crise de abastecimento, não existe crise de abastecimento do processo de produção industrial; descentralização política, não teria qualquer relação com o tema da questão; compartilhamento dos lucros, não, os lucros não são compartilhados, são remetidos para a sede da empresa. Tudo bem?
Avançando para o nosso último tema do Enem, vejamos: o México, Colômbia, Peru e Chile decidiram seguir um caminho mais curto para a integração regional. Os 4 países, em meados de 2012, criaram a Aliança do Pacífico e eliminaram em 2013 as tarifas aduaneiras de 90% do total de produtos comercializados entre suas fronteiras. O acordo descrito no texto teve como objetivo econômico para os países membros fomentar a competitividade no mercado externo, aumentar a sua capacidade de colocação de mercadorias, das suas mercadorias principalmente primárias, no mercado mundial, tudo bem? As outras alternativas, vejamos: promover livre circulação de trabalhadores. Trata-se da criação de uma zona de livre comércio. Bens e serviços é que tem liberdade de circulação e não trabalho. Vejamos C. Restringir investimentos de empresas multinacionais. Não, o objetivo, e acompanhando B, é tornar esses países mais competitivos e atrair mais investimentos. D. Adotar medidas cambiais para subsidiar o setor agrícola. Não há subsídios dentro do cenário neoliberal e sob a Organização Mundial do Comércio, sob a batuta da Organização Mundial do Comércio. E reduzir a fiscalização alfandegária para incentivar o consumo. Não, trata-se de uma capacidade maior exportadora desses países e não de consumo doméstico, tudo bem? Uma última referência a essa questão, dá uma olhadinha. O texto base é de 2013. E a questão entrou no Enem em 2017. Então não há no Enem questões de atualidades como aparecem nos vestibulares. Os vestibulares são feitos até setembro, outubro do ano em que é implementado, anos normais, não ano de Covid-19 como agora, né? Quando a prova de primeira fase é em novembro, quando a prova de segunda fase é em janeiro, tá certo? Agora o Enem não, ele tem um longo processo de maturação das suas questões que envolve a calibragem da questão em processos, em simulados nacionais. Dessa forma, a questão entra no banco do Enem para ficar disponível para uma eventual prova do Enem depois de muito tempo que ela foi elaborada. Então não há no Enem questões de atualidades como aparecem em vestibulares tradicionais, tudo bem? Última questão do Enem que a gente vai ver nesse bloco, vejamos a nova desordem geográfica mundial, uma proposta de regionalização. Como o mapa tem um nível de complexidade razoável, vamos para o restante do texto base, vamos para o enunciado. O texto base diz: o espaço mundial sob a nova desordem é um emaranhado de zonas, redes e aglomerados, espaços hegemônicos e contra-hegemônicos que se cruzam de forma complexa na face da Terra. Fica clara de saída a polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. Como regionalizar um espaço tão heterogêneo e, em parte, fluido como é o espaço mundial contemporâneo? E agora enunciado. O mapa procura representar a lógica espacial do mundo contemporâneo pós-União Soviética no contexto de avanço da globalização e do neoliberalismo, quando a divisão entre países socialistas e capitalistas se desfez e as categorias de primeiro e terceiro mundo perderam sua validade explicativa. Considerando esse objetivo interpretativo, tal distribuição espacial aponta para a influência das grandes potências econômicas mundiais. Então vejam, potências mundiais e a área de influência dessas potências mundiais, tá certo? Vamos ver as outras? Estagnação dos estados com forte identidade cultural. Estados com forte identidade cultural, Índia, China, que não tem estagnação. A dissociação dos blocos políticos regionais. Fora, por exemplo, o movimento isolado Brexit, com a saída do Reino Unido da integração europeia, não há dissolução destes blocos. Desculpa, eu pulei a B, né? O alcance da racionalidade anticapitalista. Não, o mundo se firma com uma hegemonia capitalista neoliberal a partir do fim da União Soviética. E, finalmente, o alargamento das forças econômicas dos países islâmicos. Apesar de a gente ver essa setinha, mas esse alargamento ocorre em uma região periférica do mundo, o Sahel, não dando maior destaque político-econômico para o Islã neste processo de expansão.
pessoal, tudo bem? Eram essas as questões do Enem que eu queria passar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta em relação a elas, sabe, é só me encontrar nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte!